Olá, eu sou a Valdicélia Martins, sou mãe educadora e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a socialização. Como eu sempre falo, eu não desejo falar sobre a socialização do ponto de vista de uma especialista, mas sim como uma mãe educadora que tem lidado continuamente com essas questões da socialização. E uma coisa que me chamou muita atenção quando nós decidimos iniciar o ensino doméstico com as nossas filhas é que havia um grande número de pessoas que nos procuravam sempre com a mesma pergunta: e a socialização? E a socialização? E eu confesso que eu não tinha pensado muito sobre esse assunto de início, mas de tanto me perguntarem, eu falei, olha, isso deve ser uma coisa muito importante que talvez eu não esteja dando a importância, dando o valor devido, e eu comecei a me preocupar um pouco com isso. Então, fui pesquisar algumas coisas sobre esse assunto. E assim, fiquei um pouco tranquilizada, vamos dizer assim, diante de tudo aquilo que eu comecei a ouvir de outros pais, educadores, e também das pesquisas e das leituras que eu fiz. Eu me senti um pouco confortável com a decisão de ter iniciado o ensino doméstico com as nossas filhas. Então, o que seria essa tão, questionada e tão comentada socialização? Bom, a socialização, ela vista do ponto de vista da sociologia, é o processo pelo qual o indivíduo, no sentido biológico, ele é integrado à sociedade, Então, assim, nós poderíamos dizer que o fim da socialização é que o indivíduo possa viver bem, ou seja, seja integrado. O objetivo da socialização seria a integração da pessoa, do indivíduo, na sociedade. A sociologia é uma ciência relativamente nova. Então, desde que o mundo é mundo, é que as pessoas vivem em sociedade, desde que Deus criou todas as coisas, criou a família, então já existia ali uma sociedade. E a sociologia, ela veio definir isso muito recentemente. Inclusive, um dos seus teóricos mais famoso, que é o Émile Durkheim, ele considerava, ele assim, forjou o conceito de socialização da seguinte forma: ele dizia que a socialização era um processo a ser conduzido pelos adultos daqueles que ainda não estavam inseridos na vida da sociedade. Eu diria que a sociologia, enquanto ciência, ela se preocupou muito tarde com a questão da socialização, quando, na verdade, as pessoas já souberam se socializar sempre, desde sempre, a conviver umas com as outras e a ter uma vida em sociedade. Enfim, a socialização, de fato, ela é relevante, tem o seu papel relevante, importante na vida da criança, na vida escolar, claro, mas eu estive pesquisando e analisando um pouco sobre o que seria a socialização na prática, no contexto escolar, e eu falo do ponto de vista de mãe que analisou muito o contexto escolar em que as minhas filhas estavam inseridas. Na nossa realidade, as nossas filhas estudavam em escola integral, então elas tinham uma carga horária diária de 8 horas na escola. E eu pensando bem sobre isso, são 8 horas ou um longo tempo que a criança está inserida na escola, com um grupo de crianças, em geral da mesma idade, e esses imensos períodos estão sendo acompanhados por adultos, claro, mas no fato deles viverem tanto tempo convivendo uns com os outros, crianças com outras crianças, eles terminam sendo expostos a todas as estultices e as peraltices próprias das crianças, umas com as outras. Eu observo que a socialização na escola, ela desperta na criança um espírito competitivo que até poderia ser saudável, mas eu acredito que termina não sendo muito saudável assim. A escola, tentando desenvolver nesse espírito de competição, ela classifica os grupos dos melhores, dos não tão bons, dos menos bons
bons e dos piores e dos ruins, né? Então termina havendo essa setorização dentro do ambiente da escola, em que as crianças são classificadas assim, os alunos melhores, os alunos não bons, os alunos piores. Penso, isso é socialização? Um outro aspecto da socialização escolar, a questão do número, que a criança, no momento em que ela entra na escola, ela deixa de ser um indivíduo que é identificado pelo seu nome, pela sua história, e passa a ser um número na caderneta da chamada, um número no nível de aprendizado que ele tem, ou seja, o maior aproveitamento torna ele um número maior, o menor aproveitamento torna-o um número menor. Ainda há um outro aspecto da socialização na escola que eu observo, que a criança dentro do ambiente escolar, ela é exposta a um longo período de convivência com crianças da mesma faixa etária, né, da mesma idade ou de idades aproximadas. Eu penso que isso provoca ou promove um abismo, né, de gerações. Assim, nós percebemos que há um número muito grande de jovens, de adolescentes, que não consegue estabelecer um diálogo ou uma conversa informal com alguém que não seja da sua idade, né, da sua tribo, do seu grupo, da sua faixa etária. Eles não conseguem se relacionar com outros adultos ou conversar com uma pessoa de mais idade, porque não há diálogo, eles só convivem com crianças ou com adolescentes da sua faixa etária, da sua mesma idade. Eu acredito que talvez isso seja também uma das razões porque nós temos tido tantos adolescentes, ou melhor, tantos jovens com adolescência prolongada e tantos adultos com comportamentos tão infantilizados, porque eles não são expostos a amadurecerem ou a aprenderem com uma geração mais adulta, né? Eles só convivem no seu ambiente de relacionamento da mesma faixa etária. Bom, a que conclusão assim eu chego, uma conclusão de mãe, acerca da socialização num ambiente escolar? Primeiro, eu acho que a socialização na escola ela não é espontânea, ela não é natural. A criança ela é obrigada a conviver com seus afetos e com seus desafetos, né, sem que ela possa fazer nada por isso. Elas são forçadas a manter relacionamentos pouco proveitosos, pouco edificantes, mas isso é chamado de socialização. Eu considero também que a socialização na escola ela é pouco proveitosa, exatamente porque as crianças elas só convivem com crianças da sua faixa etária ou de uma faixa etária aproximada. E eu pergunto, o que uma criança, por exemplo, de 8 anos tem para ensinar ou para acrescentar em termos de conhecimento, de vivência e experiência a uma outra criança da mesma idade? Eu entendo que o aprendizado, e a gente vê isso muito na educação clássica, a gente vê isso muito nos processos de educação ao longo da história, em que os jovens eles eram conduzidos a relacionarem-se, a aprenderem de um mestre, de uma pessoa adulta, né? E havia ali então um acréscimo de experiência, de vivência e de conhecimento. Mas quando as crianças são colocadas a conviverem umas com as outras dentro da mesma faixa etária, eu acredito que isso torna-se pouco proveitoso. Essa é a socialização imposta pela escola. Eu ainda diria que essa socialização na escola, ela pode tornar-se perigosa. Por quê? Eu não estou sendo exagerada, tá bem? Eu penso que não estou sendo exagerada, mas eu acho que a socialização das crianças, né, um grupo de crianças de 20 ou 30 crianças da mesma faixa etária convivendo um longo período juntos e nem sempre estão continuamente sob o olhar atento, sobre o acompanhamento de um adulto, essas crianças são levadas a estultícias mesmo. Coisas que são próprias da idade, a estarem ali
convivendo e compartilhando coisas que são pouco edificantes. E nós sabemos, e temos vários testemunhos disso, do crescimento e do desenvolvimento de pornografias, uso de droga, de fumo, de palavrões, de jogos indevidos que acontece dentro da escola e normalmente por causa dessa convivência de crianças muito tempo juntas, sem estarem devidamente acompanhadas e normalmente crianças da mesma idade. Não, mas eu não sou contra a socialização. Eu acho que a socialização tem sim o seu valor e eu acredito que, como a sociologia divide, né, a socialização primária e secundária, eu acredito que a socialização primária, ela é devida aos pais, né, a criança precisa manter, e o que é necessário para a socialização da criança é a família, são os pais, esse primeiro momento, né, da criança, da vida dela, da primeira infância, ela tem toda a capacidade de se tornar sociável, de ser integrada à sociedade a partir do seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com a sua família. Eu acredito na socialização, penso que a socialização que é saudável é aquela em que a criança é levada a conviver com as diferentes faixas etárias, onde ela aprende a se relacionar tanto com o adulto, quanto com o adolescente, quanto com uma criança, e ela também é levada a respeitar as peculiaridades de cada faixa etária. Eu acredito que a convivência das crianças com o adulto vai permitir-lhe aprendizado, né, crescimento e vai favorecê-la a um amadurecimento saudável. E eu penso que a socialização da criança com as diferentes faixas etárias vai ser importante para que ela possa se tornar um adulto emocionalmente seguro, maduro e responsável. Nós vemos na Bíblia Jesus, aos 12 anos, sentado com os mestres da lei, né? E é interessante que na descrição do evangelista Lucas, ele diz que Jesus estava ali ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas, e as pessoas ficavam admiradas com as inteligentes respostas que Jesus Cristo dá. Então nós percebemos que a Bíblia, ela também nos sugere essa ideia da socialização em que a criança é instruída e acompanhada por um adulto. E nós entendemos em todo o contexto da Escritura em que a responsabilidade da educação dos nossos filhos é dos pais. Se nós pais somos biblicamente responsáveis pela educação e pela formação espiritual dos nossos filhos, a socialização ela deve cumprir esse objetivo. Nós temos visto um fosso nas gerações em que os filhos não reconhecem os pais e muitos pais não conhecem os filhos, porque não há esse relacionamento e essa convivência, ou a socialização, ela não cumpre um papel, não é aliada dos pais nesse processo da formação espiritual, emocional e individual, né, dos nossos filhos.